sou Ana Peixoto, diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Nós vamos continuar, porque nós interrompemos no meio do vídeo que nós estamos falando sobre a rescisão por força maior durante a pandemia. E ali eu estava falando que, apesar do artigo da CLT falar, aqui ó, 502, ocorrendo motivo de força maior que determina a extinção da empresa ou de um de seus estabelecimentos de trabalho empregado, é assegurado a este a pagar metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. E ali eu estava explicando que, antes da medida provisória 936, entendia-se a maioria dos juristas que poderia sim se flexibilizar esse artigo para poder, ainda que a empresa não tenha sido extinta ou uma das suas filiais tenha sido extinta, porque se eu preciso demitir parte dos meus funcionários para manter a minha empresa viva, eu poderia sim aplicar essa rescisão por força maior. Contudo, a maioria deles, após a medida provisória 936, eles entendem que as demissões que foram feitas após essa medida, elas não poderiam ter sido feitas por força maior, porque hoje o empregador ele teria um leque ali de opções, que seria suspensão do contrato de trabalho, seria redução. Só que, conversando sobre isso com um cliente meu, ele realmente me falou um argumento que é verdade. Nós conversamos com seus 19 funcionários, que nós fizemos a despesa por força maior, e explicamos para eles cada ponto por que não poderíamos tomar essas medidas. Porque a medida provisória 936, ela gera uma estabilidade. Então, hoje, ele tinha condições de pagar essa rescisão desses funcionários, onde nós aplicamos ali a questão da força maior do entendimento majoritário, onde não tem o aviso prévio e a multa dos 40% cai para 20%, que está na lei do FGTS, mas pagando o saldo de salário integral, férias proporcionais e as demais verbas integrais. Tá? Então, para ele, era muito melhor hoje que ele tinha condições de arcar com essas rescisões dentro desses moldes da força maior, do que suspender o contrato de trabalho de todos esses funcionários e garantir para eles uma estabilidade de 2 meses, sendo que ele não sabe, como nós não sabemos, como será daqui a 2 meses. E aí gerando um aumento para ele nesse valor dessa rescisão, porque se ele daqui a 2 meses, né, ele fizer a suspensão e depois de 2 meses ele fosse fazer a rescisão, ele teria que pagar mais 2 meses de salário, além de todas aquelas verbas que nós já tínhamos falado. Então, eu realmente concordei com ele e já vi várias lives, vários vídeos no YouTube de pessoas falando, né, como o Otávio Calvé falou no seu vídeo lá do SES, sobre que ele entendia que tinha que se flexibilizar esses artigos, mas que hoje ele entende que não, porque existem essas outras medidas, mas realmente a gente tem que parar para analisar cada caso, porque realmente, se esse cliente ele suspendesse o contrato de trabalho desses funcionários, isso nós fizemos no dia 22 de abril, porque é um restaurante que já estava fechado desde o dia 20 de março, ele deu as férias antecipadas para esses funcionários, permitido na medida provisória 927, e aí acabou as férias e ele falou, e agora, o que eu faço? E aí nós sentamos com todos esses funcionários juntos, explicamos para ele cada ponto. Gente, dá férias de novo, temos que ter esse dinheiro para o mês que vem. Então eu vou estar antecipando de novo essas férias e aí depois não volta, eu vou ter que antecipar de novo e quando nós vamos parar e de repente o dinheiro acaba. Por quê? O sustento daquela família vem daquela empresa. Os auxílios emergenciais são para os empregados. O empresário ele não tem nenhum auxílio emergencial. Ele não tem direito a nenhum desses auxílios. Então não dava para fazer isso. Sobre a suspensão gera essa estabilidade que aí estaria aumentando e ele não teria condições depois de pagar essas rescisões, aumentando desses 19 funcionários mais 2 meses de salário. A empresa está fechada, o faturamento da empresa é 0. Só que você poderia me falar, então Ana, se a empresa está fechada é 0, então se aplica sim o artigo 502 e aí não precisaria pensar em flexibilizar. Mas o que eu estou falando aqui, da questão de continuar sim pensando em flexibilizar, a empresa está fechada hoje, mas se passar isso e ele reabrir, não houve a extinção da empresa. Há uma expectativa dessa empresa voltar a funcionar.
E se para poder manter os empregos ele tivesse que mandar embora metade desses funcionários, porque não bastaria ele suspender, porque esses funcionários voltando eles teriam aí uma estabilidade de 2 meses, que a gente não sabe. E na caso da redução, pode reduzir por 3 meses e geraria uma estabilidade de 3 meses. Como é que ele vai garantir que daqui a 3 meses ele vai ter condições de pagar isso? Então eu continuo entendendo por sim que temos que flexibilizar esse artigo, vendo cada caso que para a empresa realmente se manter ativa, ela não teria condições de suspender o contrato de ninguém, era melhor para ela estar demitindo esse funcionário por força maior, tendo esses benefícios da força maior para poder essa rescisão estar saindo mais barato para poder o empregador conseguir pagar isso, porque senão, e eu já ouvi de colegas isso, para mim sinceramente é revoltante, não paga nada e deixa cobrar na justiça como muitas empresas fazem. Mas a gente estaria misturando aí o joio com o trigo, a gente realmente tem que separar. Por quê? Esse empregador, ele não está mandando embora porque ele quer. Esse cliente específico, ele até se emocionou, ele tirou a foto com todos esses funcionários e falou: eu tenho um compromisso com vocês, passando isso eu vou recontratar todo mundo e nós vamos olhar para essa foto e falar, passamos por isso. Então assim, não pode achar que por muitos empregadores que são oportunistas, como também temos muitos empregados oportunistas, e eu falei sobre isso até no vídeo que eu falo sobre as faltas, porque não pode descontar a falta nesse período de pandemia, então temos muitos empregados sim oportunistas. Então a gente tem que olhar com boa fé, o empregador de boa fé, que precisa resolver. Infelizmente ele tem que escolher, infelizmente. Por isso que a NTW ela tem essa coisa de trazer as informações úteis para os seus clientes para poder ajudar nessa tomada de decisão. Ele tem que olhar o fluxo de caixa dele, ele tem que olhar e enxergar lá na frente. Será que para eu sobreviver basta eu suspender que eu estou resolvendo um problema agora? Ou será que é melhor eu pegar e pagar essa rescisão enquanto eu posso, do que estar postergando uma situação e aumentando isso? Só que pagar essa rescisão, gente, não tem como pagar o aviso prévio e multa de 40%. É impossível. E, na verdade, para muitos empresários, eles têm que bater o pé ali no entendimento minoritário, que seria metade de tudo, porque ele não tem nem para poder pagar, tirando o aviso prévio e tirando 20% da multa. Teria que ser realmente metade de tudo. Então, assim, a gente precisa ver cada caso para poder, em vez de generalizar e simplesmente falar que não pode se aplicar na falta de extinção da empresa ou pode. Isso daí realmente tem que ser visto cada caso. Então, assim, eu acho que ficou muito claro em relação ao que é a rescisão por força maior, que, entre aspas, eu falo força maior simples porque existe uma outra espécie do gênero força maior, que é o facto príncipe, que nós vamos falar agora no próximo vídeo.